Olá a todas e a todos, meu nome é Marina Denobile, eu sou recém-chegada no programa de pós-graduação em Artes Cênicas da UFOP, universidade onde eu também me formei em interpretação, no bacharelado em interpretação. A minha pesquisa ela se chama O Corpo Sem Órgãos como Resistência ao Biopoder e é orientada pela professora Luciana Dias. Para tratar desse desdobramento do teatro da crueldade, que é o Corpo Sem Órgãos, eu gostaria de contextualizar um pouquinho então sobre o teatro da crueldade. Ele é proposto por Antonin Artaud, um artista francês, que é visto como um dos grandes reformadores do teatro do início do século XX, na medida em que ele questionava a forma teatral vigente, o drama burguês, e propunha uma nova forma de pensar o teatro, de fazer o teatro. Então, entre as suas grandes críticas, ele aponta a relação extremamente testocêntrica do teatro da época, de identificação psicológica com os personagens, que a plateia tinha, a relação que a quarta parede estabelecia, que era uma relação distanciada e contemplativa, a visão do diretor como sendo uma visão de fora sobre o corpo do ator, então a encenação era construída por essa visão de fora. Então, a partir dessas críticas ao drama burguês, ele propõe uma nova forma de fazer teatral. Portanto, o teatro da crueldade, ele tem como objetivo essa reconexão com a nossa essência, esse reencontro do ser com essa noção superior, espiritualizada, e ele identifica no corpo do ator potencialidades energéticas que passam pelos órgãos e que são capazes de gerar pulsões internas. E dentro dessa relação energética, metafísica que se estabelece com o teatro, ele pretende alcançar o espectador, o outro, de uma forma muito mais profunda, pensando realmente nessa questão dessa cura, o teatro como cura, o ator ou a atriz como essa curandeira, esse curandeiro, Então o teatro ele tem uma nova função ligada realmente a essa questão da evolução enquanto humanidade, evolução enquanto sociedade. Para tratar da centralidade do corpo no teatro da crueldade, é importante falar sobre o corpo do Artaud, que desde muito cedo faz uso constante de medicamentos, de drogas, que eram vistas como medicamentos, o que gera diversos processos de desintoxicação, crises de abstinência. Em 1937 também, quando ele dá início a um ciclo de internações em hospitais psiquiátricos. Nessas internações, ele é submetido a mais de 50 sessões de eletrochoque. Relata em suas cartas também que não tinha condições básicas de higiene. Então, esse período de internação em que ele esteve, mudaram completamente a sua percepção de si, sobre o seu próprio corpo, conforme aponta o pesquisador André Lage. É nesse período em que o corpo realmente passa a ser o ponto central de experimentação e de reflexão, do seu teatro, é para onde ele transfere as suas necessidades expressivas, e reafirma o corpo como seu principal articulador expressivo. Então, sobre a questão do corpo sem órgãos, esse entendimento parte da noção de que nós temos um corpo que ele é padronizado na forma de sentir, ele é organizado, Então a questão do corpo sem órgãos, na verdade, é uma crítica ao organismo, à forma de organização desse organismo, Que ele é submetido a um juízo maior, um juízo de Deus, como ele coloca. Então, em dado momento, ele declara guerra aos órgãos, declara guerra a esse juízo e busca propor a recriação do seu próprio corpo. Então, a partir da morte desse corpo padronizado, desse corpo dividido e separado nessas funções, ele pode renascer em um corpo onde seja possível novas experiências e novas sensações. Um corpo livre, um corpo controlado apenas pelo desejo, pela vontade, um corpo que tem completa autonomia. Então, ele propõe uma experiência onde seja possível ressignificar essa forma de sentir corpo, Se a gente está acostumado a enxergar com os olhos, ouvir com os ouvidos, ele propõe que a gente enxergue com
o coração, veja com o estômago, escute com a boca. Então, o objetivo é a gente entender o corpo como um todo e não mais nessa formatação fragmentada e pré-estabelecida. Esse ponto que o conceito de biopolítica dialoga muito bem com essa experiência do corpo sem órgãos. O conceito de biopolítica é do Michel Foucault, né? E se refere ao modo como o sujeito moderno está submetido ao Estado. Ele aponta o corpo como ponto central dos processos de dominação em prol do capitalismo, né? Então, para a perpetuação desse tipo de poder, é necessário que a gente tenha corpos produtivos, corpos que consumam, corpos que sejam programados a serem servis a esse propósito capitalista. Então, é necessário que sejam corpos dóceis, corpos que não questionem, né? E através, então, dos biopoderes, né, a biopolítica ela faz uso dos biopoderes, que são as instituições do Estado que regem a vida. Portanto, reger a vida se torna, neste sentido, uma preocupação política de manutenção de poder. Então, através dessas instituições, controla-se a sexualidade, controla-se a saúde, a educação e demais fatores da sociedade, né? Os anos em que a minha pesquisa tem particular interesse são os anos de 1947 e 1948, os 2 últimos anos de vida do Artaud, onde é possível ter um fechamento desse teatro da crueldade, dessa perspectiva do corpo sem órgãos, né? As últimas experiências que Artaud propõe nessa saída dos hospitais psiquiátricos um pouquinho antes da sua morte. E é possível perceber pelos seus registros, pelas suas poéticas deixadas nesse período, uma completa descrença social, um corpo marcado física e psicologicamente por essa instituição de controle, e a necessidade de morte e recriação do corpo também se faz muito forte. A pesquisadora Florence de Meredier aponta o ano de 1948 como o ano em que fica mais evidente a temática da deliquescência dos órgãos, né? Eu vou até citar aqui um trechinho do livro Ex-Artaud, onde ela fala que o sofrimento invade o mundo dos últimos cadernos. Trata-se de impedir as coisas de se acumularem em um órgão, que é sempre inútil. E o órgão mais porcamente inútil revela ser o coração. Esse órgão cuja função parece ser a de bombardear nele a sua própria vida. Os batimentos do coração são vividos por Artaud como uma ignóbil manipulação de seu ser. Uma visão parasitária virtual é criada à margem da verdadeira vida, e desse modo, em fagocitose com a realidade. Então, essa grande descrença, esses reflexos, né, esse reforço da crueldade nesses 2 últimos anos de vida, eu tento dialogar essa conclusão do teatro da crueldade com essa relação, esse biopoder exercido diretamente no corpo de Artaud. A grande questão que se coloca nessa pesquisa é de entender poeticamente como a ideia de um corpo ingovernável, um corpo que morre em suas imposições e que renasce a partir de seu desejo, de sua vontade, pode ser um mote interessante para os processos de criação da cena contemporânea, né? A minha pesquisa está numa fase bem inicial, mas o caminho que eu proponho, né, para pensar todas essas questões, então, é distribuído em 3 capítulos, sendo que no primeiro capítulo, então, eu trato da temática do corpo sem órgãos, né? Tento entender melhor como que essa temática se dá pela visão do próprio Artaud, e depois em diálogo com a filosofia, né? Eu comecei a pensar esse primeiro capítulo junto à minha orientadora, onde a gente está traçando um caminho que vai do atletismo afetivo até essa última visão do corpo sem órgãos, tentando entender, então, quais foram as mudanças nessa perspectiva, né? No segundo capítulo, eu pretendo tratar do biopoder e a crueldade, então, falar um pouquinho sobre como o biopoder se exerce no corpo dos loucos, né? Para falar dessa instituição especificadamente, que é o hospital psiquiátrico.
Falar também um pouquinho dessa última tentativa de concretização do Teatro da Crueldade, as últimas experiências após a sua saída do hospital psiquiátrico, como é o caso da transmissão radiofônica e outras experiências. E depois fazer um paralelo entre a crueldade biográfica e a crueldade na obra, né? Então, como é que essas coisas se relacionam. E por último, propor caminhos para a resistência artística, né? Propor como é que a gente, então, dentro dessa história, dessa reflexão, a gente pode pensar a arte feita que há hoje, né? Refletir como é que a gente se enxerga nesse contexto de dominação biopolítica e como é que a gente pode pensar em um corpo que seja livre. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.